Olá, daremos continuidade na nossa videoaula. Hoje iremos compreender a titulação de uma base fraca com um ácido forte, seguindo o mesmo exemplo que eu fiz anterior, né? Estou usando o mesmo volume, só que agora aqui é uma base fraca, no caso aqui é amônia, usando a mesma concentração dos exemplos anteriores, para que vocês consigam olhar e ver a diferença, né? Sendo ela titulada com uma solução de HCl, que é um ácido forte, na mesma concentração dos exemplos anteriores. Então, eu só estou mudando aqui, né, a base e o ácido, mantendo o mesmo volume, as mesmas concentrações, e aí a gente consegue analisar, né, os momentos, né, em que a gente vai calcular o pH. Então, aqui eu estou mostrando, né, o sisteminha, então eu estou adicionando aqui no nosso Erlenmeyer o nosso titulado, 50 ml de amônia na concentração 0,2 e vou titular com ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Né? Então, a gente vai calcular o pH, né, e vamos verificar o que vai acontecendo com o pH na medida que eu vou realizando essa titulação, em que eu vou calcular o pH antes de começar a titular, depois eu vou calcular o pH antes do ponto de equivalência, né? Então, nesse caso aqui, antes do ponto de equivalência, o pH vai ser determinado pela concentração de hidroxila. E aí você pode me perguntar, né? Mas a amônia aqui não tem hidroxila, né? Por isso que é importante saber os conceitos de ácidos e bases lá, os três teóricos, né? Então, quando a gente pensa na solução de amônia, né? A solução de amônia em água, NH3 em água, né? Ele então, através do conceito de Bronsted-Lowry, nós temos aqui a formação, né, de amônio mais OH-, né? Então a gente percebe aqui que a hidroxila é formada quando a amônia está em solução, tá? Então aí quem é que estamos neutralizando? A hidroxila que é gerada, né, durante aqui a dissolução da amônia em água. E aí o ácido vai ser adicionado para neutralizar então essas hidroxilas e formar moléculas de água. Então, no ponto de equivalência, a gente vai calcular esse pH de neutralização e aqui também a gente vai determinar esse pH justamente pela hidrólise do sal, aquilo que nós já vimos na videoaula anterior. E depois a gente vai calcular o pH com o excesso de titulante. Então, o excesso vai ser do HCl, então o excesso nada mais é de H+, então a gente calcula o pH da concentração desse excesso, ok? Então, vamos começar aqui fazendo os 4 momentos. Então, a gente viu que, inicialmente, a gente coloca aqui a reação química, né? Então, se eu estou titulando amônia, vou representar a equação química com HCl, o que vai formar? Forma o sal, que é justamente o cloreto de amônio, né? Simplesmente isso. Então, a gente percebe que a equação é 1 para 1, né, novamente. Então, a gente agora calcula aí a quantidade de mols de amônia, né, perdão, tem que ser igual à quantidade de mols do HCl. Como é 1 para 1, a gente viu então que a molaridade de amônia vezes o seu volume tem que ser igual à molaridade do ácido vezes o seu volume. Resolvendo essa equação, então, a molaridade do ácido é 0,1. Qual é o volume que eu estou gastando? É o que a gente vai descobrir aqui. Qual é a molaridade da base? 0,02. Qual é o volume que eu estou titulando? 50. Então, só substituir, né, aquilo que nós já fizemos. Então, a molaridade da amônia é 0,02, o volume 50 e a molaridade do ácido 0,1. Qual que vai ser o volume de HCl? A gente já sabe que isso aqui vai ser igual para todos, né? 10 ml, porque todos eu estou usando a mesma concentração, o mesmo volume, para ver que a gente vai então saber que o ponto de equivalência, né, para essa titulação vai acontecer quando eu adicionar exatamente 10 ml para neutralizar totalmente os 50 ml de amônia. Então a amônia vai ser neutralizada quando eu adicionar esses 10 ml. Então eu já sei que aqui é o ponto de equivalência, então eu tenho que calcular o pH antes desse ponto de equivalência, antes de iniciar a titulação, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Tá?
Então, como que a gente calcula o pH antes de iniciar, ou seja, antes de abrir a torneirinha aqui, né? Então, nós temos o HCl 0,1, né? No nosso LMAE está aí os 50 ml de amônia 0,02, né? Como que eu calculo o pH? Eu vou calcular o pH justamente aqui da solução de amônia que está no LMAE. Então, por se tratar de uma base fraca, né, a amônia é uma base fraca, então a gente tem que representar a equação da amônia em solução. Então, a amônia em água, que eu já mostrei, está em equilíbrio, formando amônio mais OH-, certo? Então, eu tenho a concentração da amônia, que é 0,02, porém, eu não sei quanto que forma de amônio e nem quanto forma de hidroxila. Então, aqui vai sendo consumida essa quantidade X e eu preciso recorrer ao equilíbrio químico, né, para a equação de equilíbrio químico para saber a concentração de hidroxila. Então, ele deu o Kb, por se tratar de uma base fraca, eu vou calcular então aqui a concentração de hidroxila e depois calculo o pOH. Então, montando a equação de equilíbrio, o Kb vai ser igual à concentração de NH4+, né, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de amônia, né? Então, agora só substituindo, ele me deu o Kb, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, vai ser igual à concentração de amônio, concentração de amônio é X, concentração de hidroxila também é X, então X vezes X, X ao quadrado, né? X ao quadrado, dividido por concentração da amônia, 0,02 menos X, né? Aqui eu já vou fazer direto, porque nós já sabemos que eu posso eliminar esse X, porque quando eu fizer aquela expressão, né, se a concentração da base, né, que é 0,02 foi maior ou igual a 1000 vezes o Kb, eu desconsidero esse menos x, né? Então a gente já sabe que vai ser, né? Porque eu estou usando aqui as mesmas concentrações, né? E lembrando ó, que o Kb da amônia também é o mesmo valor do Kb do ácido acético, tá? Mas isso aqui, pessoal, é tabelado, que a gente já falou lá em equilíbrio químico, a gente consulta, tá? Então, eventualmente aqui eles são iguais, né? Mas os outros ácidos, as outras bases acabam sendo diferentes de acordo com a tabelinha das constantes de acidez ou constante de basicidade. Então, achando o valor de x, né, esse x aqui resolvendo, eu vou ter x vai ser igual a quanto, né? Esse x vai ser igual a 6,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Quem é x? A concentração de OH-. Então, agora eu calculo o quê? POH é igual a menos log da concentração de OH-. Então, eu já tenho o valor, POH é o menos log de 6 vezes 10 a menos 7. Então, POH vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3,22. Mas eu quero o quê? Eu quero pH. Então, pH vai ser igual ao quê? A diferença de 14 menos esse valor, que vai dar 10,78. Pronto. Encontrei o pH antes de iniciar a titulação, né? Então, esse primeiro momento, não abri a torneirinha aqui, então eu calculei o pH aqui da solução que é o meu titulado, tá? Depois disso, a gente vai para o segundo momento. Então, nesse exemplo aqui, eu vou adicionar uma quantidade de titulante para que eu possa calcular o pH antes do ponto de equivalência. Então, aqui eu vou adicionar 3 ml, igual os exemplos anteriores, né? Para vocês entenderem que o processo se repete, né? Basta eu saber o que eu estou fazendo, né? Então, agora, adicionando 3 ml, eu vou ter o sisteminha, né, contendo aqui o meu HCl 0,1 molar, titulando aqui, então, os 50 ml, né, de amônia, 0,02 molar. E aí aquela perguntinha, quantos mols tem aqui dentro? Quantos mols? Nós sabemos que aqui tem 0,001 mol, né? E aqui, quando eu estou adicionando, né, esses 3 ml, quantos mol equivale? 3 ml de HCl 0,1 molar. Quanto que isso vale? Isso aqui em termos de mol de HCl é igual a quanto? É igual a 0,0003 mol, né? Nós já sabemos como calcular isso, né? Já sabemos. Então, agora eu recorro o quê? A equação
né, de reação, para mim olhar o que está acontecendo, né? Então, NH3 mais HCl forma o sal, que é o cloreto de amônio, tá aqui. Então, eu tenho aqui inicialmente 0,001, antes de adicionar qualquer coisa, não formou ainda o sal. Quando eu adiciono, né, vou adicionar aqui 0,0003 mols de ácido, ele vai reagir na mesma proporção com a base, né? Então, eu vou ter aqui o quanto que vai reagir, né? O quanto. Então, eu subtraindo aqui, eu vou ter 0,0007, né? Mol que vai estar em quê? Em excesso, né? Em excesso. Porém, vai formar quantos mol de sal? 0,003. Aí a gente volta lá. Eu preciso agora olhar para o excesso de base, né? O quanto que formou, né? Quanto que sobrou, perdão, e quanto que formou do nosso sal, porque aqui eu vou ter um sistema tampão, aquilo que nós já falamos. Então, eu preciso saber a concentração do excesso de amônia, como também a concentração no volume total desse sal que foi formado. Porque agora eu vou usar a equação de equilíbrio químico em que eu vou ter que considerar aqui a concentração do sal formado. Porque esse sal, nós vimos que ele sofre o quê? Hidrólise, né? Então, o pH está influenciado justamente pelo excesso que eu tenho ainda de base, que não reagiu, que é essa quantidade de mols que ainda precisa ser neutralizada, como também a hidrólise desse sal que foi formado. Então, calculando a concentração, né? Vamos colocar aqui a concentração, colocar bem do lado aqui, ó. Concentração de NH3 vai ser igual a 0,0007 dividido, qual é o volume total? O volume total aqui vai ser o quê? 53 ml, né? Então, vai ser 0,053 litros. Então, aqui vai dar quanto? Vai dar justamente 1,32 vezes 10 a menos 2 molar, né? O mol por litro. E aí eu calculo a concentração do sal. Vou colocar escrever sal que é mais fácil. Você já sabe que é justamente o cloreto de amônio. Então é 0,003, faltou um zero. 0,3 dividido por 0,053, que vai dar quanto? 5,66 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Agora eu jogo na equação de equilíbrio, né? Kb é igual a concentração de NH4+, vezes a concentração de hidroxila, dividido pela concentração de amônio, né? Eu tenho a concentração de amônio, eu tenho essa concentração que é proveniente de quem? Do sal, que é essa concentração. Tem a concentração de amônia, eu vou achar a concentração de hidroxílica, porque o Kb eu tenho, né? Então, o Kb vai ser o quanto? Vai ser 1,8 vezes 10 a menos 5, vai ser igual. A concentração de amônio é 5,66 vezes 10 a menos 3 vezes a concentração de hidroxila, né? Dividido pela concentração de amônia, que é 1,32 vezes 10 a menos 2. A concentração de hidroxila vai ser igual a quanto? Resolvendo isso aqui, vai ser igual a 4,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Aí eu calculo o quê? Com esse valor, colocar aqui para cima, eu calculo pOH. O menos log disso vai dar quanto? Vai dar 4,38. Já fazendo direto aqui, tá? Para a gente ganhar tempo. E o pH, basta subtrair esse valor de 14, que vai dar 9,62. Pronto, né? Achei o valor do pH quando eu fiz a titulação adicionando 3 ml de HCl, ok? Aí a gente vai para o terceiro momento, né? Já o terceiro momento é justamente o ponto de equivalência. Nós já sabemos que no ponto de equivalência, o volume de HCl vai ser igual ao quê? A 10 ml que eu vou adicionar. Esses 10 ml, 0,1 molar, equivale a quantos mols? A gente já sabe que vai ser 0,001 mol que vai ser adicionado. Então, no meu sisteminha que eu tenho o HCl, que é o meu titulante, adicionando esses 10 ml, ele vai neutralizar justamente os 50 ml de amônia
da concentração 0,2 molar, porque nós já vimos que nessa solução eu tenho 0,001 mol de base. Então, para neutralizar, eu tenho que colocar a mesma quantidade, né? Como a equação a gente já viu que é 1 para 1, quando eu adiciono os 10 ml, toda essa quantidade de base será neutralizada pelo ácido adicionado. Então, pela equação química, que nós já sabemos, nós temos aqui o NH3 mais o HCl formando o nosso sal, o cloreto de amônio. Então, inicialmente nós tínhamos aqui 0,001, não adicionei nada ainda. Quando eu adiciono, né, justamente o 0,001 de ácido, que é os 10 ml, ele vai consumir na mesma quantidade de base, que é justamente o que eu tenho em solução. Então, vai reagir totalmente, vai neutralizar. E todo o ácido será consumido. Então, nesse exato momento, tanto a base quanto o ácido estão neutralizados. Porém, vai formar quanto de sal? 0,001 de sal. Então, agora, nesse exato momento, no ponto de equivalência, eu vou calcular o pH de acordo com o quê? Com a hidrólise, né? A hidrólise desse sal, né? Hidrólise do sal. O que eu faço aqui? Eu tenho que pegar o sal, eu sei que o NH4Cl em água se dissolve em NH4+, mais Cl menos. Qual é a concentração desse sal? Eu calculo. Concentração do sal vai ser justamente a quantidade de mol que eu tenho nele em solução formado, que é 0,01 mol. Qual é o volume total? Volume total, a gente sabe que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 60 ml, que aqui em litros é 0,06, né? 0,6 litros. Então, a concentração desse sal, ele vai dar quanto? Dividir 0,001, dividindo ele por 0,06. Vai dar 1,67 vezes 10 a menos 2, né? Então, aqui vai ser o que? Mol por litro, tá? Mol por litro. E aí, então, a concentração desse sal eu tenho aqui, né? Que é justamente esse valor aqui, ó. Então, a concentração do sal vai ser 1,67 vezes 10 a menos 2. Concentração de amônia, mesma coisa, porque é um sal, né? A gente já sabe disso. Concentração do íon cloreto, a mesma coisa, né? Como tudo tem 1, menos 2. Então, agora eu vou olhar justamente para a amônia não, o íon amônio, e vou justamente fazer a reação de hidrólise dele. Né? A reação de hidrólise é justamente, então, o NH4 mais reagindo com água, que a gente sabe que a hidrólise é a base conjugada reagindo com a molécula de água. Nesse caso aqui, a base conjugada do sal, né, que é ele veio aqui justamente, esse amônio veio de quem? Veio da amônia, né? Então é uma base fraca, então é justamente esse amônio, né, que é um ácido de Lewis que reage com água. Então vai ter um equilíbrio aqui, né? Então eu vou ter aqui a formação, volta a ser amônia, e gera o íon hidrônio, né? H+. Então agora eu tenho aqui que calcular a concentração de íon hidrônio, né? Se eu sei que a amônia aqui, ele tem 1,7 a sua concentração vezes 10 a menos 2, eu tenho que saber qual é o valor da concentração de amônia e qual é o valor da concentração do íon hidrônio. Então, eu tenho uma equação de hidrólise. Então, eu tenho que calcular primeiro o quê? Calculo o KH, né? Porque é o equilíbrio químico, o KH vai ser o quê? A concentração de NH3, porque eu estou diante de uma hidrólise do sal, vezes a concentração de íon hidrônio dividido pela concentração de amônia, né? Concentração de amônia. Então, note que nesse exato momento eu preciso calcular o KH. Como que a gente calcula o KH? KH é igual a quê? 1 vezes 10 a menos, vou colocar aqui o valor no que é o KH, né? Para não esquecer. KH é o KW, que é a constante de autoprotólise da água, dividido pelo KB. Então, isso aqui vai ser 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, quando a gente calcula isso aqui, ele dá 5,56 vezes 10 a menos 10, tá? Menos 10. Então, agora eu vou substituir, ó. Eu tenho o KH, a concentração de amônia é X, a concentração de hidrônio também é X, a concentração do amônio, que é aqui embaixo,
é 1,67 vezes 10 a menos 2. Então, eu consigo calcular a concentração de íon hidrônio, né? Então, aí a concentração, né, vou recolocar aqui, né? Então, o KH vai ser igual à concentração, repetindo aqui, de NH3, para a gente poder substituir, né, para não errar aqui, dividido pela concentração do íon amônio. Então, o KH a gente calculou, que é 5,56 vezes 10 a menos 10. Aqui vai ser x ao quadrado, que a gente já viu, né? Que é a concentração de amônia x, vezes a concentração de hidrônio, que também é x vezes x ao quadrado. Dividido pela concentração de amônio, que é 1,67 vezes 10 a menos 2. Esse valor de x, quando a gente resolve, é lógico que teria um menos x, mas eu já sei que isso aqui eu vou poder cortar, né? Então, a gente sai da equação de segundo grau. Então, aqui vai ser o x vai dar 3,05, eu vou deixar a mesma cor, 3,05 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Então, isso é o quê? A concentração do íon hidrônio, que eu acabei de achar, que é o valor de x. Então, eu calculo o quê? pH é igual menos log da concentração do íon hidrônio, que é a mesma coisa de H+, né? Nós já sabemos disso. Então, pH é igual menos log de 3,05 vezes 10 a menos 6. Então, pH vai dar quanto? Vai dar 5,52. Pronto, calculamos aqui o terceiro momento. Agora a gente vai para o último, né? Que é o quarto momento, que é um excesso de titulante. Então, aqui a gente já sabe que na titulação, né, com HCl 0,1 molar, eu tenho então aqui um excesso, né? Porque eu vou colocar uma quantidade maior de titulante, então eu vou passar do ponto de equivalência, né? Então, essa amônia já vai estar totalmente neutralizada. Então, eu já sei que aqui dentro eu tenho 0,001 mol. Quando eu adicionar aqui 10,5, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu vou colocar um excesso. O ponto de equivalência foi 10, então estou colocando meio ml a mais. Então, estou colocando 10,5 ml de HCl 0,1 molar. Então, isso aqui equivale a quantos mols? Equivale a justamente 0,00105 mol, né? A gente já sabe fazer esse cálculo. Então, agora eu tenho o quê? Tem um excesso de HCl. Então, quanto? Então, esse excesso de HCl vai ser justamente dado, né, pelo quê? Pela quantidade que eu adicionei, que está maior do que eu necessitava, né, para neutralizar, menos a quantidade de base que vai ser neutralizada. Então, esse excesso aqui, né, número de mols de HCl em excesso vai ser igual ao quê? 0,00005 mol. Aí eu calculo qual é a concentração de HCl nesse volume total, né? Qual é o volume total? Vai dar o quê? 60,5 ml, né? Que é os 50 que eu tenho, mais os 10 que eu adicionei. Então, esse é o volume total. Então, eu calculo a concentração nesse volume total vai ser a quantidade de mols que eu tenho em excesso dividido pelo volume em litros, né? 0,605. Isso aqui vai dar 8,26 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Aí eu calculo o pH. pH vai ser igual a menos log de 8,26 vezes 10 a menos 4. Por quê? Porque é um ácido forte, só tem um hidrogênio, a concentração vai ser o mesmo do ácido, né? Então, aquilo que nós já sabemos. Então, o pH vai ser igual a 3,08. Pronto, calculamos aqui quando eu adicionei esse excesso de HCl, tá? Então, da mesma forma, para o que fizemos para um ácido forte com a base forte, fizemos para um ácido fraco com uma base forte e agora vendo uma base fraca com um ácido forte, tá? Então, para a gente finalizar, só para mostrar as 3 titulações que nós fizemos, olha. Então, aqui a gente tem, ó, o primeiro sistema que nós fizemos base forte com ácido forte, depois fizemos o ácido fraco com base forte e, por fim, fizemos agora a base fraca com ácido forte. Então, note que eu coloquei os mesmos volumes, ó, né, as mesmas concentrações para que você possa observar, ó, que
O processo é igual, eu só preciso saber o que eu estou calculando, né? Então aqui, ó, inicialmente eu estou titulando para lá o primeiro exemplo, um ácido forte, ele vai ser titulado com uma base forte, ó, então a gente tem aqui o pH antes de iniciar, foi 12,30 quando a gente calculou. Aí a gente adicionou 3 ml porque a gente viu que o ponto de equivalência é 10 ml, a gente calculou, né? Então eu falei, vou colocar 3. E como eu havia dito, eu poderia colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Desde que seja um volume menor que o ponto de equivalência, para eu verificar qual é o valor do pH. Então, quando eu adicionei 3 ml, a gente calculou o pH, deu 12,2. Quem deu esse valor de pH? É que quando eu estou abaixo do ponto de equivalência, eu tenho um excesso ainda de base. Então, eu calculo o pOH e depois eu acho o pH. E aí, no ponto de equivalência, é o exemplo mais fácil, né? A gente sabe que aqui o pH sempre vai ser 7 quando eu tenho um ácido forte com uma base forte. Então, a gente sabe que o pH vai ser dado pela autoprotólise da água, que vai dar 7. Depois adicionamos um excesso após o ponto de equivalência, a gente calculou o pH, que nesse caso eu vou ter um excesso de ácido, ó, então o pH tem que ser ácido. Então note quando eu tinha um excesso aqui antes do ponto de equivalência de base, o pH é básico. Quando eu tenho um excesso de titulante, que é um ácido forte, o pH ficou ácido, tá? Aí a mesma coisa que foi para o ácido acético, agora é um ácido fraco, então aqui já muda, as análises são iguais, só que vai mudar a forma de calcular, né? Porque agora eu tenho que considerar que quando eu tenho um ácido fraco e uma base forte, vai formar um sal, que ele vai sofrer hidrólise que influencia no pH da solução. Então aqui a gente calculou o pH antes de iniciar a titulação com o hidróxido de sódio, ele era 3,22. Por que, que é um pH ácido? Porque aqui tem um ácido, ó, então tem que esperar que o pH dele seja ácido. Como que a gente calculou? Calculou aqui o pH usando a constante de equilíbrio do ácido fraco. Eu não consigo calcular o pH de um ácido fraco sem a sua constante de acidez. E ele deu a constante de acidez. E aí adicionamos 3 ml para verificar qual é o comportamento do pH quando eu adiciono 3 ml de base. Então ele vai neutralizar na proporção de mols que eu adicionei. Então eu vou ter um excesso ainda de ácido que não reagiu e a gente calculou novamente o pH, mas porém eu tenho que levar em consideração também o sal formado, que é um sal de caráter básico. Ele também vai ajudar no pH. Mas por que, que o pH deu ácido? Porque ainda tem um excesso de ácido no meio. Então aqui ó, o pH deu 4,38. No ponto de equivalência, o pH vai ser neutro? Não, porque aqui nós já sabemos que eu tenho que considerar que no ponto de equivalência tem a hidrólise do sal. Então, o sal formado sofreu hidrólise e calculamos o pH usando a constante de equilíbrio do KH, né, que é a constante de equilíbrio de hidrólise desse sal. E depois, quando a gente colocou um volume maior que o ponto de equivalência, a gente percebeu que agora eu vou ter um excesso de base, ó, e aí aqui fica fácil. O pH vai ser calculado a partir do excesso de hidroxila. Por isso que o pH dá 10,92, porque eu tenho um excesso de base, né? Então aí basta eu calcular, saber quantos de hidroxila em termos de mols está presente, calcular sua concentração no volume total, calculo o pOH e aí pela diferença, né, de 14 eu acho o pH, que deu 10,92. E aí a aula de hoje a gente já usou aqui, né, o mesmo exemplo, só que agora é uma base fraca e fizemos o mesmo processo, agora titulando com ácido forte. Calculamos o pH antes de iniciar a titulação, deu 10,78. Lembrando que eu só posso calcular esse pH através da constante de basicidade, porque eu estou diante de uma base fraca, foi o que a gente fez. Aí adicionamos 3 ml do ácido clorídrico para verificar o que aconteceu com o pH. Ainda vou ter um excesso de base, então eu recalculo o pH com esse excesso de base, né, que eu tenho no sistema, porém também levando em consideração o sal formado, que aí ele sofre hidrólise, né? Então eu vejo a concentração do sal, ele entra na equação de equilíbrio dessa base e a gente calcula o seu pH. No ponto de equivalência, novamente, quem vai fornecer o valor do pH vai ser o sal formado, a sua hidrólise, dá então aqui um pH de 5,52. Porque o sal que forma tem um caráter o quê? Tem um caráter ácido, porque justamente o ácido é mais forte que a base, né? Aquilo que nós já aprendemos quando falamos de equilíbrio químico. Depois coloquei um excesso de ácido, então agora eu vou ter toda a amônia vai estar neutralizada,
mas eu vou ter uma quantidade maior de HCl. Então, o pH vai ser dado por esse excesso de HCl. Então, eu já espero que o pH seja o quê? Menor que 7, deu 3,08. Então, isso aqui é o que a gente precisa compreender muito bem quando a gente falar de volumetria de neutralização, que vai permitir a gente calcular, né, a concentração de uma amostra, de um analito, em que eu quero determinar essa concentração a partir de um padrão, né, de uma concentração exata, né, seja um padrão primário ou secundário, para poder verificar qual é a concentração do meu analito, né? Então a gente aprende todos esses três tipos, né, de volumetria, porque a gente consegue, para exemplos, né, de titulação de amostra, seja na área alimentícia, calcular aí a concentração do analito. Então, ficamos por aqui. Depois vocês comecem a resolver lista de exercício, né, para praticar esses conceitos aprendidos até aqui. Até mais.